cheios do power, cheios de poder. Deus está connosco. Glória a Deus. Agora eu tenho que ter tanta força para a palavra como tiveram para o louvor. Posso contar com vocês? Mas que não seja para não ficarmos envergonhados, que isto vai estar em direto. E a gente quer que toda a gente saiba que há aqui uma igreja cheia de poder, cheia de ânimo, cheia de coragem. Muito bem. Os irmãos sabem que agora à terça-feira é a nossa escola bíblica. Amém. Escola bíblica. Nós estamos na escola para aprender das Escrituras, para aprender a palavra de Deus. Os irmãos fizeram um trabalho de casa. Agora o amém foi muito fraquinho. Temos que ir acompanhando as lições. Lembram-se? Começámos a semana passada fazendo uma introdução ao movimento do Espírito Santo nas Escrituras. Começámos lá no princípio do Antigo Testamento e vimos que o Espírito Santo já estava presente. Diz que quando Deus criou, usando a palavra que é Jesus, e diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Lembram-se? E depois fomos vendo ao longo do Antigo Testamento que Deus prometia que num tempo futuro Ele havia de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ia derramar água sobre o sedento, ia fazer do deserto um rio abundante. E é essa a nossa expectativa, é esse o nosso desejo. Às vezes a nossa vida está um deserto, às vezes estamos secos e precisamos que o Espírito se derrame sobre nós para renovar a nossa vida, para encher a nossa vida, para nos dar força, nos dar coragem, nos dar ousadia para avançar, nos dar ânimo nas provas e nas dificuldades. Vimos que no Antigo Testamento Deus utilizava os seus servos, as suas servas, mas de uma forma esporádica, não de uma forma abundante. Lembram-se, por exemplo, de Sansão, diz que quando Deus vinha sobre ele, aconteciam coisas fantásticas. Mas depois, olha, Sansão começava assim a afastar-se um bocadinho. Mas vimos que existiam promessas de Deus, que ia vir um novo tempo, em que Deus ia tirar o coração de pedra, ia colocar um coração de carne, ia colocar os seus estatutos no nosso coração e que o seu Espírito ia abundar sobre nós. E vimos que o próprio Senhor Jesus Cristo e João Batista falaram sobre isso. Foi aqui que nós ficamos. Por exemplo, João Batista dizia: olhem, eu vim para vos batizar com água, vim para vos batizar aqui no Rio Jordão, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Quem é ele? Jesus. Com esse poder todo, acho que a gente vai já dormir. Quem é ele? Jesus. Vai vir um que é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar-vos com o Espírito Santo e com fogo. João estava a dizer, eu vou batizar com água, aquilo que é visível. Mas Jesus vai trazer alguma coisa mais poderosa. Vai trazer alguma coisa mais profunda. Ele vai trazer o seu Espírito sobre nós. Um Espírito poderoso da parte de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que enviava sobre nós a promessa do Pai, mas dizia: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é que gosta de poder? Amém. Mas não pode ser o poder pelo poder. Havia um objetivo no poder que Jesus nos quer dar. Há um propósito no poder que Jesus nos quer dar. O propósito é sempre trazer glória para o nome dele e é sempre atrair outros a ele. O poder não é para satisfação nossa. O poder não é para nós nos sentirmos realizados. O poder não é para dizer, bem, já conseguimos, já fomos cheios do Espírito, já fomos usados nos dons, aleluia, glória a Deus, já temos mais uma coroa no céu. Não! O poder é para trazer glória para Deus e é para atrair outros a Cristo. Amém. É para atrair outros a Cristo. E Jesus, estas são das últimas palavras que Jesus nos deixa, dos últimos conselhos que Jesus nos deixa. E é interessante que as últimas palavras estão relacionadas com esta necessidade que nós temos de todos nós sermos revestidos do poder de Deus. Do poder de Deus. Então, ficámos aqui na semana passada e hoje vamos tentar avançar mais um bocadinho. A primeira pergunta à qual eu quero responder hoje é: quais é que são os fatores essenciais
para que esta promessa se cumpra. Porque Jesus dizia, ou Jesus fez uma promessa, sim ou não? Ele disse, eu vou enviar sobre vós o Espírito de Deus. Eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. Jesus está a fazer uma promessa, mas há condições para que essa promessa se torne uma realidade na nossa vida. Há condições para que isso aconteça. Que fatores é que são esses? Olhem, pelo menos 3 fatores essenciais. 3. Para que essa promessa se cumpra em nós. Para que essa promessa se torne uma realidade. Não é demais sublinhar que a vinda do Espírito Santo é sempre um ato da graça de Deus. Irmãos, nós não merecemos ser cheios do Espírito. Nós não merecemos ser cheios do poder de Deus. Nós não somos dignos de que o Espírito habite em nós. Nós não merecemos. Vocês estão cá? Amém. Não merecemos. Tudo aquilo que Deus traz à nossa vida é sempre um ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não é porque eu mereço, eu agora portei-me bem, sei lá, fiz aí um jejum de 30 dias e 30 noites, Deus agora tem que me dar do seu Espírito. Cuidado, porque Deus não está à venda. Deus não está à venda. Aquilo que Ele nos dá é sempre pela sua bondade, é sempre pela sua misericórdia, é sempre pela sua generosidade, é sempre de graça. Então, a vinda do Espírito Santo é um ato gracioso de Deus. Deus dá o seu Espírito como um ato de amor, um ato de bondade, um ato de cuidado para conosco. A promessa cumpre-se em razão de 3 fatores. Primeiro, essa promessa, essa vinda do Espírito, em primeiro lugar, era a promessa do Pai. Digam comigo. A promessa do Pai. Outra vez. A promessa do Pai. Irmãos, o Pai sempre cumpre aquilo que promete. Amém. Aleluia. Agora os irmãos deviam ter dito um amém a sério. Não é? O Pai nunca falha. Amém. O Pai nunca falha. Ele não é homem para que minta. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vejam que a vinda do Espírito Santo não está baseado em mim. Não está baseado em eu cumprir uma série de rituais. Não. A vinda do Espírito está baseada numa promessa que o Pai fez. E aquilo que o Pai promete, Ele cumpre. Aquilo que o Pai fala, vai acontecer. Aquilo que o Pai diz, Ele vai cumprir. Não há dúvidas nenhumas. Então, o primeiro fator que nós devemos ter em mente é que Jesus disse, eu envio a promessa do Pai. O Espírito de Deus que veio sobre a igreja é uma promessa do Pai. O fundamento, a base para o cumprimento da vinda do Espírito Santo é a promessa que o próprio Deus fez, que o próprio Deus falou. Irmãos, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que Ele falou, ou não? Amém. Nunca! Porquê? Mas que não seja porque Ele é sempre verdadeiro. Nele não há mentira, nele não há engano, nele não há atraso, nele não há falha. Se o Pai prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmãos, quando nós estamos a pedir, Senhor, dá-nos o Teu Espírito. Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos os dons espirituais. Devemos saber que Ele vai dar porque Ele prometeu. Ele prometeu. Pelas narrativas do livro de Atos, que nós vamos estudar para a semana, na próxima terça-feira, fica evidente que a vinda do Espírito Santo é alguma coisa que acontece para ficar permanentemente connosco. Ou seja, a promessa não está limitada no espaço, não está limitada no tempo, não está limitada àquele grupo de discípulos originais. Não, a vinda do Espírito Santo era para ser permanente. O Pai ia derramar do seu Espírito e o seu Espírito ia ficar connosco. Amém? Às vezes nós temos a ideia de olhar e dizer que Ele derrame sobre nós. Mas nós devemos ter em mente que o Espírito de Deus já habita em nós. Ele já habita em nós. Ele já está dentro de nós. Então nós devemos ter a fé necessária para que o Pai possa cumprir a sua promessa em nós. Para que essa promessa se torne uma realidade. A promessa do Pai vai permanecer através dos tempos, vai permanecer para todas as gerações, para todas as épocas, para todos os povos, para todas as pessoas. Não importa de onde é que nós viemos, não importa se temos muito conhecimento ou pouco conhecimento, não importa se somos ricos ou se somos pobres, não importa se somos europeus, americanos, africanos, chinocas, não interessa.
A promessa do Pai era para ser derramada sobre toda a carne de forma abundante. Há um segundo fator importante. Primeiro, é a promessa de quem? Pai. Vamos lá repetir todos, principalmente a rapaziada que está um bocadinho distraída. Olhem para mim. É a promessa de quem? Do Pai. Segundo, o Espírito pode ser derramado como resultado da exaltação de Jesus. Veja, Jesus disse que ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse o seu Espírito. E Jesus disse que isso ia acontecer depois dele ser exaltado. O facto do Espírito Santo ter sido derramado é também uma prova de que Jesus venceu a morte e que Ele disse quem Ele era ser. O facto do Espírito ser derramado é também sinónimo de que Jesus está sentado no céu, no trono, a reinar e a governar sobre todas as coisas. Porque Ele ascendeu ao céu, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Vejam o que Ele disse aos discípulos: eu não vos vou deixar órfãos, eu não vos vou deixar abandonados. Se eu for, eu vou enviar ou vou rogar ao Pai para que o Pai envie o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Então, o Espírito Santo foi enviado como consequência de Jesus ter sido exaltado. Os discípulos estavam tristes porque Jesus estava a subir ao céu. E Jesus estava a dizer: não fiquem tristes, eu vou, mas quando eu lá chegar, eu vou enviar-vos um semelhante a mim, um da mesma natureza que eu, um com o mesmo poder que eu tenho, um com as mesmas características que eu tenho, um que é igual a mim. É o Espírito que virá sobre a igreja para viver convosco. Jesus sentado à direita do Pai, num lugar de exaltação absoluta, de glória absoluta, de poder absoluto, diz que envia o seu Espírito sobre nós. Amém? Amém. Jesus nunca se esquece de nós. Nunca! E enviou o Consolador para estar connosco. Jesus tinha dito que seria Ele a enviar a promessa do Pai. A promessa do Pai. Mas Jesus ia enviá-la. E para isso era necessário que Ele voltasse para o lugar onde Ele esteve durante toda a eternidade. Que Ele voltasse a ser ascendido aos céus, ao seu lugar de glória e de poder, para partilhar connosco a presença do Espírito Santo. Pedro diz, lá em Atos 2, versículo 33, diz que Jesus está exaltado à direita de Deus e Ele derramou o Espírito Santo. Amém? Veja, quando Pedro está a explicar aquilo que está a acontecer, está a dizer: isto está a acontecer porque esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês mataram, o justo que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E olhem, Ele não só ressuscitou dentre os mortos, mas Ele subiu ao céu, Ele ascendeu e sentou-se lá no seu trono eterno. E agora que Ele lá está, Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, como Ele tinha prometido. Irmãos, quando o Senhor envia o Espírito Santo, é como se Ele estivesse a dar o presente melhor que Ele tem para nós. O melhor presente para a igreja, a melhor dádiva para a igreja, o melhor que nós precisamos. João escreve: até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Diz lá em João, no capítulo 7, versículo 39. João está a falar sobre o Espírito, Jesus está a falar sobre o Espírito. Diz: olha, ele estava a falar do Espírito, esses rios de água viva, mas o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ainda não estava na sua posição de autoridade eterna. Então veja, primeiro é a promessa de quem? Está muito fraquinho. Olha, se eu vos adormecer, eu vou-vos acordar. Primeiro é a promessa de quem? Pai. Ela vem porque Jesus foi exaltado. E em terceiro lugar, Ele vem, o Espírito, para os que experimentaram a salvação. O Espírito é derramado, é dado, para aqueles que experimentaram o quê? A salvação. Para a semana eu vou explorar isto mais um bocadinho, mas a única condição para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Pai, é que nós já tenhamos crido em Jesus, é que nós já tenhamos nascido de novo, é que nós já sejamos salvos. Quantos salvos aqui há? Aleluia! Hoje tenho que fazer um apelo à salvação hoje. Eu quero que vocês vão todos salvos para casa. Ser salvo não é sinónimo de ser perfeito. Estamos de acordo?
Ser salvo não é igual a ser perfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições. E às vezes pensamos, bem, eu ainda não sou digno de que Deus me dê o Espírito Santo. Eu ainda não sou digno de receber. Eu ainda não tenho condições para isso. Porque eu ainda faço isto, ainda faço aquilo, ainda sou pecador. Ainda erro, de vez em quando ainda minto, ainda me engano. Ainda tenho falta de fé. Então não é para mim. O irmão está muito enganado. O irmão está muito enganado. Porque o irmão nunca será digno de receber a promessa do Pai. O irmão nunca terá condições para receber a promessa do Pai. Por isso é que eu comecei por dizer que a vinda do Espírito é um ato da graça de Deus, da bondade de Deus. A única condição é que nós temos que ser salvos, temos que ter fé em Jesus e temos que acreditar que as promessas dele são para nós. Amém? São para nós. Este é um fator fundamental também para a vinda do Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que colocaram fé em Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que fizeram isso, podem e devem receber o batismo com o Espírito Santo. Amém. Podem e devem ser cheios do Espírito. Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Vejam que no dia de Pentecostes, depois do Espírito ser derramado sobre os discípulos que estavam à espera, Pedro afirmou, logo depois do dia de Pentecostes, logo naquele momento, ele afirmou que o mesmo dom do Espírito Santo foi prometido e seria dado a todos os que do mesmo modo se arrependessem e crescem. Sim ou não? Amém. Vejam que aquela gente arrependeu-se, 3.000 almas, estavam prontos para serem batizados nas águas, estavam prontos para se arrependerem, e Pedro disse, ok, vocês estão arrependidos, devem receber o dom do Espírito, vocês converteram-se, Deus quer encher-vos do seu poder, vocês estão com desejo de buscar a Ele, de se arrependerem dos vossos pecados, então têm condições para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então a conversão a Jesus é fundamental para receber a plenitude do Espírito Santo. Então, há três condições importantes, três coisas importantes que nós devemos saber. Primeiro, a vinda do Espírito é a promessa do Pai. E o Pai cumpre sempre as suas promessas. Sim ou não? Amém. Então, se o irmão está a orar, Senhor, enche-me do Teu Espírito, Senhor, dá-me o Teu Espírito, e à tua mente vem bem, se calhar isto é a minha mente, se calhar é o inimigo que me quer enganar. Não pense isso. Porque o irmão está a pedir a promessa do Pai. E o Pai dá sempre aquilo que é genuíno. Amém. O Pai nunca nos engana. Amém. O Pai nunca vai dar uma coisa estranha. Não. É a promessa do Pai. Amém. Acontece porque Jesus foi exaltado. Amém. E Jesus disse, olha, quando eu for, eu vou enviar o Espírito. Ele já foi. Ele já enviou o seu Espírito. Ele habita em nós quando pela fé nós recebemos Jesus no nosso coração. Ele vai viver em nós. Então nós temos condições para receber a promessa do Pai. Veja, para percebermos melhor o que é este revestimento do Espírito, o que é este batismo com o Espírito Santo, a Bíblia usa várias expressões, várias palavras para descrever o que é o Pentecostes. Porque veja, quando os discípulos estavam à espera do batismo com o Espírito Santo, quando os discípulos estavam à espera do Espírito Santo, eles nem sabiam do que é que estavam à espera. Sim ou não? Não sabiam. Não tinham ideia nenhuma. Jesus só disse, olha, não saiam de Jerusalém enquanto eu não enviar o presente do Pai. Mas Jesus, o que é o presente do Pai? O que é isto? É o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar, nunca vimos. Como é que isto vai ser? Esperem, vocês vão saber. Amém? Esperem, vocês vão saber. Mas a Bíblia usa pelo menos 5 palavras, 5 expressões para podermos compreender o que é essa vinda do Espírito. A primeira delas é derramar. Diga comigo. Derramar. Desde lá o vizinho do lado. O Senhor quer derramar do seu Espírito. Mas eu acredito que de forma plena esta palavra derramar cumpriu-se uma vez no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Senhor enviou o seu Espírito sobre nós, enviou o seu Espírito sobre a igreja. E a partir daí Ele permanece connosco, Ele está entre nós, Ele está no nosso meio. O apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, quando ele estava a explicar aquilo que aconteceu, quando ele estava a explicar à multidão aquilo que aconteceu, ele diz, Jesus derramou isto que vocês agora veem e ouvem. Foi Jesus que fez o quê? Ele
e Ele derramou. Toda a gente percebe o que é derramar. Sim ou não? Não sei, os homens são muito trapalhões, pelo menos eu. De vez em quando derramamos o leite, derramamos o sumo, derramamos a água, sujamos-nos. Eu não sei porquê, sempre que eu estou, e principalmente quando a minha mulher diz, tem cuidado para não te sujar, é uma chatice, não é? Já derrama. Derramar é verter. É verter. E a Bíblia está a dizer que é como se Jesus tivesse, sei lá, um grande balde cheio lá em cima e Ele tenha derramado sobre todos nós. Só que esse derramar é um derramar eterno e constante. Não há limites, não acaba. O Espírito nunca acaba. O Espírito é infinito, Ele está sempre disponível, Ele chega a todo lado, porque Ele é divino. E diz que Jesus derramou isto sobre nós. E sabem, Pedro está a citar aquilo que o profeta dizia. A semana passada vimos isso. O profeta disse, nos últimos dias, Deus, derramará o quê? Do seu Espírito sobre toda a carne. O irmão tem carne e osso? Dá lá assim uma cotovelada ao vizinho do lado a ver se ele é de carne e osso ou se é de ferro. Então, ele prometeu derramar sobre quem? Sobre mim. Se o irmão tem carne e osso, se você não é um robô, é sobre você que ele quer derramar o seu Espírito. É de salientar a expressão toda a carne. Eu gosto muito desta expressão. Porque, sabem, a sociedade do Antigo Testamento era uma sociedade muito patriarcal. Havia razões para isso, eu não vou entrar por aí, mas era muito patriarcal. Parecia que só os homens é que tinham direito, e só os homens a partir dos 13 anos, porque as crianças abaixo dos 13 anos também não valiam nada. Não é nada. Só a partir do momento em que eram adultos é que começavam a ter direito. Mas é interessante que a Bíblia diz sobre toda a carne. Homens, mulheres, jovens, idosos, até sobre os escravos. Deus disse que Ele derramaria do seu Espírito. Irmão, não se desvalorize. Não pense que você não é digno. Não pense que você não pode, que você não deve. Não! Deus quer usar a cada um de nós com o seu Espírito. Isto o irmão já é cheio do Espírito. Deus quer usá-lo através dos dons espirituais. É sobre isso que a gente vai falar nas próximas semanas. O Espírito agora já não viria só para alguns. Lembram-se que vimos isso a semana passada? Era para os reis, era para os profetas, era para os juízes, era para os sacerdotes, era para gente importante. Agora não! Diz que ele ia derramar até sobre os mais humildes. O dia do Pentecostes foi isso que aconteceu. O Espírito começou a ser derramado. Primeiro sobre os judeus, primeiro sobre eles, mas depois diz que chegou também aos gentios. Quando Pedro foi pregar à casa de Cornélio, diz que o Espírito também foi derramado sobre todos eles. Então, irmãos, esse Espírito continua a ser derramado. Esta ideia de derramar fala-nos de plenitude. Plenitude, fala-nos de abundância. Sabem que em Deus não há escassez? Perderam mais uma boa oportunidade de dizer amém. Em Deus não há escassez, em Deus não há miséria. Não. Em Deus não há crise. Em Deus há sempre abundância. E esta ideia de derramar fala de um derramamento ilimitado, abundante, constante, que está sempre disponível para todos nós. A outra expressão que existe, vejam, a primeira é de derramar. A segunda é cair. São muito parecidas. Querem dizer praticamente a mesma coisa. Quer dizer, verter sobre nós ou cair sobre nós. Esta expressão aparece na narrativa que Lucas conta lá em Cesareia, em Atos 10, versículo 44. Dizia Pedro estas palavras e caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviram. Caiu. A ideia de cair violentamente. Olha como... Ontem fui fazer uma caminhada. Eu bem quero abater a barriga, mas está difícil. A luta é dura. A luta é dura. Vocês estão-se a rir. A luta é dura. É dura. E lá fui eu caminhar e de repente estava ao meio do caminho, caiu uma chuvada, mas caiu mesmo. Cheguei a casa todo encharcado. É esta a ideia que Pedro está a usar. Eles estavam na casa de Cornélio, estava ali aquela gente reunida, Pedro estava a pregar, Pedro estava a falar de Jesus, Pedro não estava a preparar para isto. Ele nem sabia muito bem o que é que estava ali a fazer. Ele até estava assim muito desconfiado. O que é que eu estou aqui a fazer no meio destes gentios, que nem estes malandros que nem merecem nada? O que é que eu estou aqui a fazer? E enquanto ele está a falar, de repente, pimba!
caiu sobre eles o Espírito Santo. Foi uma trovoada daquelas valentes que ele nem estava à espera. Veio de repente e caiu sobre eles. Às vezes o Senhor precisa de fazer assim com a igreja. E a gente às vezes colocamos tantos obstáculos que é preciso a gente, olha, vem mesmo e cai sobre nós de forma poderosa. De forma poderosa. Comecei a falar, dizia Pedro, e caiu sobre eles o Espírito Santo. Tem a ideia de alguma coisa inesperada, alguma coisa que não foi preparada, que não foi planeada, foi uma intervenção divina. Irmãos, nós receber o Espírito Santo não pode ser manipulação dos homens. Não pode ser emocionalismo, não pode ser ensinar. Não, é a intervenção de Deus, não nossa. É Deus quem faz, é Deus quem derrama. É Ele que faz cair do céu esse poder sobrenatural e especial sobre nós. Então temos derramar, temos cair e temos descer. Parece que querem dizer todos a mesma coisa, mas é para nos dar uma imagem completa daquilo que Deus quer fazer. Ele derrama, Ele deixa cair e desce sobre nós o seu Espírito. E estas foram palavras do próprio Jesus. Jesus disse aos discípulos: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quando Ele descer. A ideia de descer é importante. A ideia de descer é importante. É para nós percebermos que o Espírito não vem da terra. Nem pode ser fabricado na terra. Vamos fazer aqui um louvor especial para fabricar e tal, e depois o Espírito vai dizer, não. O Espírito vem sempre do céu, vem sempre do alto. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. É Ele quem envia, é Ele quem faz descer sobre nós, descer do seu Espírito sobre nós. Uma outra palavra que vocês conhecem, talvez aquela que nós mais usamos, é a palavra batizar. Batizar. Quem é que já foi batizado nas águas? Alguns estão a adormecer. Já foram? Aqui temos aqui a piscina aqui escondida, não é? A gente enche. E batizar significa o quê? Significa mergulhar, submergir, ficar completamente rodeado, tapado por todos os lados pela água, certo? Então, quando a Bíblia está a usar esta expressão, batizar, ou ser batizado com o Espírito Santo, vejam, Jesus dizia, na verdade João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo. É esta ideia de ficarmos completamente cheios da presença dEle, rodeados pela presença dEle. De certa maneira, todas as áreas da nossa vida ficam submersas e submetidas à ação do Espírito Santo, ao poder do Espírito que toma conta de nós, que nos cerca com a sua presença, envolvidos, imersos pelo Espírito Santo. Na imersão, quando somos batizados nas águas, nenhuma parte do corpo é deixada de fora. Sim ou não? Há alguns que querem ficar assim com a cabecinha de fora e a gente tem que lhes dar uma pancada, que é para eles irem mesmo para baixo. Há uns tempos em Leão batizámos uma irmã que tinha fobia à água. Medo, pânico da água. A gente disse, mas como é que ela vai ser batizada? Nem que vá de empurrão. Nem que vai de empurrão, nem que a gente era o Jefferson de um lado e o do outro. E lá vai, e ela vai. Mas ela tinha fobia. Mas ser batizado é ficar submerso completamente. E é esta a ideia do Espírito Santo tomar todo o nosso ser, mergulhar toda a nossa vida, ficarmos embebidos pelo Espírito de Deus. Mas enquanto o batismo das águas tem muito a ver com o exterior, o batismo com o Espírito Santo tem muito a ver com o interior. Sabem? A água pode nos lavar por fora, mas cá por dentro o irmão pode encher as banheiras todos os dias. Se a água da banheira resolvesse aí umas coisas que eu cá sei, uns pecados ocultos, umas malandrices cá dentro de nós, eu estava a batizar toda a gente todos os dias, para ver se a coisa ia. Mas não! Há coisas dentro de nós que só o Espírito de Deus é que pode purificar. Por isso é que nós precisamos tanto que o Espírito venha viver em nós. Por isso é que precisamos tanto que o Espírito tome conta de nós. Por isso é que precisamos tanto ser batizados com a plenitude do Espírito Santo. E a última expressão que eu quero ver convosco hoje é a expressão encher. Encher. Derramar, cair, descer, batizar, encher.
temos esta última expressão lá em Atos 2, no versículo 4, diz: ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios. E toda a gente percebe a ideia de encher, sim ou não? Amém. Tem um copo e a gente enche até ele ficar cheio, certo? Encher é até à plenitude, é até ao limite. Eles ficaram todos, como comunidade, todos cheios do Espírito Santo de Deus. Para a semana eu vou falar sobre isto. Mas ninguém tem que ficar de fora. Amém? Ninguém tem que ficar de fora. Não. A promessa é para todos. E todos devem ficar cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Saulo de Tarso teve a mesma experiência. Ele descreve a sua experiência como sendo cheio do Espírito Santo. Vejam, Ananias disse: olha, o Senhor enviou-me para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. É muito importante nós sermos cheios do Espírito Santo. Esta expressão, ser cheio do Espírito Santo, não se limita a descrever lá aquilo que aconteceu com os apóstolos, com aqueles 120 lá em Atos. Não! Esta experiência é usada para as constantes renovações que eles foram tendo. Em Atos 2 diz que foram cheios. Em Atos 4, quando eles estavam a batalhar contra os inimigos, diz que o Espírito veio e os encheu outra vez da sua plenitude. Nós precisamos estar constantemente cheios. Amém? Constantemente. É a ideia dos rios de água viva que Jesus falava. É como se o Espírito entrasse e saísse para os outros. Ele entra e eu vou abençoando os outros que estão à minha volta. Eu vou tocando os outros. E Ele continua a encher-me. E enquanto eu continuar disponível, Ele vai continuar enchendo. E eu vou dando. Certo? Eu vou dando. Mas se eu deixar de dar, já não preciso ser cheio. Ou não? Sim ou não? Se eu, na mesa, estiver sentado à mesa e encher os vossos copos de água, e vocês não beberem água, ou não partilharem água, o copo vai continuar a estar cheio. Mas se ficar lá cheio, parado durante uma semana, o que é que acontece? Digam lá. Ajudem-me. Estamos numa aula. Fica podre. Se ficar então muitos dias, fica mesmo podre, fica estragado. E isso pode acontecer connosco. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive umas experiências com Deus lá 1 ano atrás, lá 10 anos atrás. Agora já não preciso. Cuidado. Porque se nós não recebemos água nova, se o Espírito não continuar a encher-nos e a renovar-nos, se nós não continuarmos a buscar de Deus, podemos ficar... podemos ficar assim um bocadinho estragados, para não dizer uma palavra assim mais feia. Por isso é que precisamos ser constantemente cheios do Espírito Santo. Paulo dizia: deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida cristã dinâmica, constantemente cheia do poder de Deus, constantemente renovados pelo Espírito Santo, constantemente a dar liberdade ao Espírito para usarmos uma vida saturada pela presença de Deus. Irmãos, nunca podemos ter demais do Espírito de Deus. Nunca. Já estou satisfeito, já não preciso mais. Não! O Senhor tem sempre coisas novas e mais poderosas e mais extraordinárias para fazer em nós. Então precisamos ser totalmente dominados pelo Espírito, de um modo novo. Todas as áreas da nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, precisam ser cheias do poder de Deus, ser cheias da plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Bem, o relógio não para e eu não quero adormecer ninguém. Vamos recapitular. Há 3 condições importantes para que nós possamos receber o Espírito de Deus, ou que devemos ter consciência. Primeiro é que a plenitude do Espírito vem como uma promessa do Pai. Irmãos, o Pai nunca falha. Amém. Certo? Amém. Quando o irmão estiver a orar: Senhor, eu quero os teus dons do Espírito Santo, eu quero ser usado nas tuas mãos, quero ser usado em profecia, em dons de cura, em milagres. Lembre-se, é a promessa de quem? Do Pai. E Ele nunca falha. Amém? É resultado de Jesus ter sido exaltado.
E Ele diz que vive para interceder por nós e que nos dá sempre o melhor. Diz que Ele foi exaltado, por isso Ele enviou o seu Espírito. Se Ele foi exaltado, quer dizer que a sua obra no Calvário foi completa, foi perfeita, foi absoluta. Quando nós chegamos ao Calvário, quando nós chegamos a Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque Ele está exaltado, é sinal que Deus nos perdoa, que Deus nos recebe, que Deus nos limpa, que Deus nos purifica, que Deus nos transforma. Então isso quer dizer que cumprimos a terceiro aspecto, é que já nascemos de novo. E se já nascemos de novo, somos salvos, o Espírito Santo já habita em nós. Senhor, dá-me os dons de cura, porque eles têm que vir lá do céu. Não! O Espírito Santo já habita em nós. Isso significa que os dons do Espírito já estão dentro de nós. A questão é se nós temos fé e se damos liberdade ao Espírito para nos usar, para utilizar a nossa vida, para utilizar a cada um de nós, para se manifestar entre nós. Para percebermos aquilo que é o receber o batismo do Espírito Santo, a Bíblia usa 5 expressões diferentes. Certo? Certo. Vamos lá ver se a gente consegue recapitular. Primeiro, derramar. A ler é fácil, né? Eu estou a fazer a mesma coisa que agora não me esquecer. Derramar. Depois diz que era cair. Derramar, cair. A seguir, descer. Depois, batizar. Eu gosto desta. Ficarmos completamente submergidos, imersos, dominados pela presença do Espírito. E por fim, encher. Precisamos ser cheios. Amém? Amém? Precisamos ser cheios. A cada dia precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Ruben, vamos dizer adeus aos nossos amigos que nos acompanharam aí. Sabem,